No último dia 9 de agosto, foi noticiado um trágico acidente aéreo que vitimou 62 pessoas que faziam uma viagem que ia de Cascavel até São Paulo. E logo após esse evento, foi possível constatar por meio dos comentários e por meio dos vídeos dos usuários como esse tipo de situação faz com que as pessoas tenham medo de avião, medo de voar de avião. E inclusive até vi vídeos de profissionais que são da aviação desmistificando algumas coisas relacionadas a esses assuntos. Tá, mas e por que é que eu, que não tenho nada a ver com aviação, falo sobre radiações aqui no perfil, tô falando desse acidente? Unicamente porque esse tipo de situação tem muita semelhança com outro tipo de evento que também gera bastante comoção pública, que são os eventos nucleares. Assim como os acidentes aéreos, acidentes radiológicos, acidentes nucleares têm uma chance de ocorrência muito baixa, são extremamente raros. Só que em contrapartida, quando acontecem, eles geralmente são de alto impacto, alta gravidade e quase sempre muito trágicos. Pensando aqui nos aspectos dos aviões, por dia ocorrem mais ou menos cerca de 70 mil voos comerciais. Se a gente extrapolar esse valor para um ano, vai resultar em mais ou menos 25 milhões 550 mil voos que acontecem. Então, se a gente for parar para pensar na quantidade de voos que acontecem e na quantidade de aviões que caem, estatisticamente falando, a chance de um acidente aéreo ocorrer é realmente muito baixa. Então, estatisticamente falando, a chance de ocorrência de um acidente aéreo é de 1 em 3,7 milhões, enquanto que um acidente de trânsito, a fins de comparação, é de 1 em 103. Só que a questão é exatamente essa, justamente pelo fato de acidentes aéreos serem eventos tão raros e tão fatais, é que a gente fica muito impressionado. E isso acontece porque a nossa mente não se prende a dados estatísticos, a parte numérica, a chance de ocorrência, e sim a gravidade do evento, ao quão impactante é aquele evento. Já um acidente de carro, a gente vê todo dia, a gente já está acostumado. Então, a gente não tem medo de andar de carro, por exemplo, ao contrário de ter medo de andar de avião, porque, primeiramente, a gente já está mais acostumado, então não é impressionante para a gente acidente de carro. E segundo, né, a gravidade do evento. Nem todos os acidentes de trânsito são fatais. Então, existe uma chance de você se envolver num evento desse, mas não necessariamente morrer. Agora, partindo para eventos radiológicos e eventos nucleares. Desde que a gente começou a fabricar fonte radioativa de modo artificial, lá por volta de 1950, a gente tem a aplicação dessas fontes numa diversidade de áreas, inclusive fontes essas que são de alto risco. Então, por exemplo, a gente pode ter uso de fontes em irradiadores de grande porte, que tem aí mais ou menos uns 300 espalhados pelo mundo. A gente tem a aplicação dessas fontes em gammagrafia, radiologia industrial, que tem aos milhares espalhados pelo mundo. A gente tem os reatores nucleares que produzem energia, fazem elementos radioativos, que também tem aos montes, mais de 400 reatores no mundo. Equipamentos para tratamento de câncer, que é a radioterapia, né? Tem mais de 17 mil equipamentos desses espalhados pelo mundo, muito embora a maioria já não use fontes radioativas, né? Usem eletricidade para gerar radiação. Mas então vocês percebam que tem muito equipamento, muito uso que acontece há muito tempo. Se a gente for olhar a estatística de eventos radiológicos nucleares, desde 1948 até 2008, que é o último dado estatístico que a gente tem o registro aí de mais ou menos 600 eventos que aconteceram ao longo desse tempo. Desses, pelo menos 70 foram de alto impacto e que geraram a morte de pelo menos uma pessoa. E o total de vítimas relacionadas a acidentes radiológicos ou nucleares que a gente tem registro é de mais ou menos 200 vítimas, pelo menos noticiadas, né? Então, se a gente for parar para pensar na quantidade de áreas de aplicação dessas fontes e no tempo que a gente vem usando esses elementos, até que é um número bem baixo de incidência. Só que aí é que tá, né? Quando acontece um acidente nuclear como Chernobyl, ou um evento radiológico como foi o acidente de Goiânia, a gente fica impressionado e fica com medo de radiação, medo de tecnologia nuclear. Mesmo que a gente no dia a dia vivencie situações que têm muito mais chance de incidência, como, por exemplo, ter câncer, sofrer um acidente de trânsito, passar por um erro médico, um raio cair na nossa cabeça. Tem muito mais chance disso acontecer do que cair um avião ou do que explodir uma usina nuclear. O nosso medo não é embasado na estatística. O nosso medo é embasado no quão impressionante é o evento em questão.